Vamos então ao estudo da nossa Revista Espírita, mês de setembro de 1859. O nosso artigo de hoje, o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, vamos lá ver o que Kardec traz para nós aqui para as nossas reflexões. Na Revista Espírita de outubro de 1858, publicamos 2 artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o Magnetismo e o Sonambulismo ensinados pela Igreja. No primeiro, referimos-nos ao tratamento magnético do rei Oscar, da Suécia, ou rei Oscar, da Suécia, aconselhado pelos seus próprios médicos. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para uso dos catequismos e escolas cristãs, publicado em 1853 pelo abade Marrotte, vigário-geral da Diocese de Verdun, no qual o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos. Eis que agora a Justiça lhes vem dar uma sanção extraordinária pelo julgamento do Tribunal Correcional de Douai, de 27 de agosto passado. Como todos os jornais noticiaram esse julgamento, seria inútil repeti-lo, razão porque apenas relataremos sumariamente as circunstâncias. Bom dia, Flávio. Um rapaz que do magnetismo não conhecia senão o nome e jamais o tinha praticado, consequentemente ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha, propôs-se um dia a magnetizar o sobrinho do maître d'hôtel, onde jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como se portar para fazê-lo sair daquele estado, o qual foi seguido de crises nervosas persistentes, de que resultou uma queixa à justiça apresentada pelo tio contra o magnetizador. 2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Após haver descrito e constatado o estado sonambúlico do menino, apresenta o primeiro médico. Bom dia, Mami. Bom dia, Osmar. O primeiro médico, então. Não creio absolutamente na existência de um fluido novo, de um agente físico mais ou menos análogo ao magnetismo terrestre, desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes, toques, etc., e que produziria nas pessoas influenciadas por meio de influenciadas efeitos por vezes maravilhosos. A existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. Longe disso, todas as vezes que homens difíceis de enganar, membros da Academia de Ciências e médicos eminentes quiseram verificar os fatos alegados, os príncipes do magnetismo sempre recuaram, estribados em pretextos por demais evidentes, e nem a questão do fato, nem muito menos a questão de doutrina puderam ser elucidados. Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. Todavia, segue-se daí que as práticas dos magnetizadores não produzam nenhum efeito? Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Estou convencido de que, se as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas pelas manobras de que se trata, é nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não numa espécie de irradiação por parte do experimentador. Essa explicação se aplicaria ao caso Jordan, se os ataques que se seguiram ao primeiro, supondo tenham sido determinados pela magnetização, fossem se espalhando e enfraquecendo. Um impulso único, logicamente, deveria produzir efeitos decrescentes. Ora, dá-se justamente o contrário. À medida que o tempo passa,
os ataques se aceleram e aumentam de intensidade. Esta circunstância se confunde. Evidentemente está em jogo uma influência indeterminada. Qual seria? Os antecedentes e a maneira de ser física de Jordan não me são suficientes conhecidos para que eu os possa atribuir ao seu temperamento, e devo confessar não saber onde colocar a causa. Então aqui a gente acompanha o depoimento de um primeiro médico colocado como perito. Para aquele caso, então, o garoto foi magnetizado, começou ali a apresentar algum comportamento estranho, visto ali no sonambulismo, e aí então o tio processou o magnetizador. O médico então apresenta aqui o seu testemunho. Neste ponto, a criança é vitimada, diz aqui Kardec. Neste ponto, a criança é vitimada por um de seus ataques. Assim como seu colega, a testemunha constata contrações musculares gerais e clônicas, pele e olhos com sensibilidade preservada, pupilas fotorreagentes, ausência de espuma na boca, polegares fletidos na palma das mãos. Além disso, o grito inicial não ocorreu e o acesso termina gradualmente, passando pelo período sonambúlico. À vista disso, os médicos declaram que a criança não é epilética, nem muito menos cataléptica. Então aqui, o que é colocado, quando ele coloca aqui nessas contrações musculares clônicas, vamos aqui para uma notinha de rodapé, espasmos em que se alternam em rápida sucessão rigidez e relaxamento. No original está grafada a palavra chonix, sem correlação com o quadro clínico acima descrito. Então o que nós vemos aqui, o que é colocado, o que Kardec comenta nesse ponto, é que as características dessas contrações musculares não são típicas de uma convulsão epilética. Então, por isso é colocado para nós, que as pupilas se mantêm fotorreagentes, pele e olhos com sensibilidade preservada, então ausência de espuma na boca, era assim que eles faziam, claro, o diagnóstico de uma crise epilética. Hoje você faz um eletroencefalograma. Mas, naquele ponto lá, então foi visto que aquelas contrações não eram resultado de uma epilepsia, portanto, a criança não sofria de epilepsia. Aquelas convulsões, aquela crise, então, que foi provocada, de fato veio por um fator externo dentro dessa visão. Interpelada a respeito da palavra sonambulismo, objetivando saber se tudo isso não se explicaria, admitindo-se que o paciente, antes sonâmbulo, teria tido, a 15 de agosto, um acesso desse tipo de doença, a testemunha respondeu: em primeiro lugar, não estava estabelecido que a criança fosse sonâmbula, e depois, tal fenômeno se teria produzido em condições absolutamente insólitas. Em vez de ocorrer à noite, em meio ao sono natural, teria vindo em pleno meio-dia e em completa vigília. A mim, os passes magnéticos parecem ser a causa do estado atual da criança. Não vejo outra razão. O segundo médico depõe assim: vi o pequeno doente no dia 13 de outubro de 1858. Estava em estado sonambúlico. Gozando de locomoção voluntária, recitava o catecismo. Meu filho o viu na noite de 15. Encontrava-se no mesmo estado e conjugava o verbo poder. Só algum tempo depois é que fiquei sabendo que ele fora magnetizado e que um viajante teria dito: se não for desmagnetizado, talvez permaneça assim por toda a vida. Em minha juventude, conheci um estudante no mesmo estado que, tendo sido curado sem recursos médicos, tornou-se um homem distinto na profissão que abraçou. Os acidentes que o doente experimentou não passaram de perturbações nervosas. Não existe nenhum sintoma de epilepsia, nem de catalepsia. Lembrando que a catalepsia, é o estado de rigidez do corpo. Então é aquele estado de quase morte, na verdade só que um estado cadavérico, com rigidez cadavérica.
e não o estado de letargia, que é diferente, né, que fica com o corpo flácido, como nós já estudamos. O tribunal pronunciou a seguinte sentença. Então essa descrição que nós vimos acima, né, foi relato do segundo médico, que era a testemunha. O tribunal pronunciou a seguinte sentença. Considerando que o acusado, que nesse caso era o magnetizador, no dia 15 de agosto, ao exercer imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordan, de 13 anos, toques e gestos qualificados como passes magnéticos, no mínimo ferindo com esse aparato e por essas manobras não costumeiras a fraca imaginação da criança, produzindo-lhe uma superexcitação, uma desordem nervosa e, por fim, uma lesão ou uma doença cujos acessos se repetiram desde então a diversos intervalos, considerando que as manobras imprudentes que provocaram a dita lesão ou doença constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal, considerando que o fato de que se trata ocasionou à parte civil um prejuízo que deve ser reparado, e, levando em conta que existem circunstâncias atenuantes, o tribunal condena o acusado a 25 francos de multa, 1.200 francos de perda e danos e a arcar com as custas do processo. Kardec coloca: nada temos a dizer quanto ao julgamento em si mesmo. O tribunal teve ou não razão de condenar? A pena é muito forte ou é excessivamente fraca? Isso não nos diz respeito. A justiça se pronunciou e nós respeitamos sua decisão. Entretanto, não deixaremos de examinar as consequências do julgamento, que tem o alcance capital. Houve condenação, portanto, houve um delito. Como foi esse cometido? A sentença diz: por toques e gestos qualificados como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não resultam de mera simulação. Esses toques e esses passes diferem, de algum modo, dos toques e gestos ordinários. Como os distinguir? Como os distinguir? Eis aí uma coisa importante, porque se não houvesse diferença, não poderíamos tocar a primeira pessoa que encontrássemos, nem lhe fazer sinais sem nos expormos a fazê-la cair em crise e sem incorrermos numa multa. Não compete ao tribunal nos ensinar, nem muito menos dizer como os passes e toques, quando têm o caráter magnético, podem produzir um efeito qualquer. Ele constata o fato de um acidente e a causa do acidente. Sua missão é apreciar o dano e a reparação que é devida. Mas os peritos, chamados a esclarecer o tribunal, por certo, nos vão ensinar a respeito. Mesmo sem terem feito um curso sobre a matéria, devem fundamentar sua opinião, como se faz em todos os casos da medicina legal, e provar que falam com conhecimento de causa, considerando ser essa a primeira condição a ser preenchida por um perito. Ora, ficamos decepcionados com a lógica desses senhores. Seu depoimento revela completa ignorância sobre aquilo que devem opinar. Não apenas desconhecem o magnetismo, como não lhes são familiares os fatos do sonambulismo natural, pois imaginam, um deles pelo menos, que tais fatos só se produzem à noite e durante o sono natural, o que é contrariado pela experiência. Não é aí, porém, que se acha a parte mais notável do depoimento, especialmente da primeira testemunha. Diz aqui o texto. Bom dia, Juda. Bom dia, Sonja. Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Na verdade, não sei se há uma lógica muito difícil de ser entendida. Na verdade, mas confesso que, com toda a humildade, que isso ultrapassa a minha inteligência e que muitas pessoas estão comigo, porque seria o mesmo que afirmar ser possível magnetizar sem magnetismo. É interessante que ele coloca aqui a citação da testemunha, né?
pelo fato de negarmos e com razão o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Quer dizer, se nega o magnetismo, como é que é possível assumir o efeito do magnetismo, que é a magnetização, né? Ou seja, né, seria mais ou menos assim, né? Eu não acredito em vida após a morte, mas eu acredito em fantasma. Então seria mais ou menos assim a ideia. E ele diz aqui ainda... na verdade, não sei se é uma lógica muito difícil de ser entendida, mas confesso com toda humildade que isso ultrapassa a minha inteligência e que muitas pessoas estão comigo, porque seria o mesmo que afirmar ser possível magnetizar sem magnetismo, absolutamente como se disséssemos que um homem houvera recebido bordoadas na ausência do bordão responsável. Ora, acreditamos firmemente, de acordo com o velho ditado, e até prova em contrário, que para dar bordoada, faz-se necessário o bordão, e por analogia, para magnetizar, é preciso o magnetismo, do mesmo modo que para purgar, é preciso o purgante. Nossa inteligência não vai até a ponto de compreender os efeitos sem a causas. Direis que não nego o efeito. Pelo contrário, eu constato. O que nego é a causa que atribuís a esse efeito. Dizeis que entre os vossos dedos e o paciente existe algo invisível, a que chamais de fluido magnético. Quanto a mim, assevero não haver coisa alguma, que esse fluido não existe. Ora, o que existe é o magnetismo. Vossos gestos são a magnetização. De acordo. Admitis assim que simples gestos sem intermediário podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, unicamente porque a imaginação foi ferida. Então, só para a gente destrinchar um pouquinho o que Kardec coloca, quando se fala que não existe o magnetismo, significa que você nega essa força natural que sai do organismo, que é o chamado magnetismo animal, capaz de interferir na outra pessoa. Se você nega o magnetismo, mas você aceita a magnetização, Kardec coloca, é como se você aceitasse que os gestos, toda a gesticulação feita pelo magnetizador, seria o suficiente para levar uma impressão àquele que está sendo magnetizado. Então, na verdade, você estimula a imaginação daquela pessoa sem que tenha um efeito real que provoque aquele estado sonambúlico, aquela alteração, né, no indivíduo, na consciência do indivíduo. Então o que Kardec vai colocando para nós é exatamente isso, né, que o tribunal ele acabou trazendo ali um veredito baseado em testemunhas, e no caso são os médicos, que não são capazes de atestar o efeito real daquele fenômeno. Então, quer dizer, foi ali algo imperfeito, né? Nos tempos de hoje isso seria facilmente anulado num tribunal. Porque como é que alguém que não conhece o magnetismo é capaz de testemunhar contra ou a favor do magnetismo? E aí Kardec fala então que entre os dedos e o indivíduo que recebe esse magnetismo, existe um fluido que é transmitido. E aí então, como a gente já estuda na doutrina, esse fluido tem não apenas em termos de intensidade com relação à quantidade, mas também com relação à qualidade. E aí todo o efeito que é transmitido para nós, desde o magnetismo feito na época em que Kardec estudava esse fenômeno, até chegar na parte dos passes, quando nós entramos então do magnetismo, porque a diferença entre magnetismo e passe, na verdade é que o magnetismo ele é algo que trabalha com os fluidos magnéticos unicamente. Os passes entram uma parte moral. E aí nós já entramos então com as condições morais do passista, e também no caso, quando a gente entra na parte mediúnica, vem também ali os espíritos colaborando com esses passes. Então o que Kardec coloca nesse ponto é bem interessante. Ele diz então, admitis assim que simples gestos sem intermediário, e esse intermediário é exatamente ali o fluido que existe entre o magnetizador e o magnetizado, podem produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, unicamente porque a imaginação foi ferida.
Então, claro, a gente conhece já leu sobre isso, já viu sobre isso, né? Que há certamente mentes que são bastante vulneráveis a uma estimulação. Basta você dizer para alguém que caminha, por exemplo, por um corredor escuro, para ela tomar cuidado com fantasmas. Dependendo da capacidade criativa que ela tem e da sua fragilidade psíquica a ponto de ser influenciada, qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de brisa já vai ser para ela um fantasma que está ali presente. Então a imaginação certamente traz, né, uma facilidade muito grande de criar aquilo que não existe. Então Kardec coloca assim que sim, é possível que isso aconteça, mas nesse caso nós estamos falando de crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros. Aí já entra numa outra história. Dudu coloca esse magnetismo, esse processo que você coloca, me remete na minha noite de hoje, né? Fluidos curadores, né? Pois é, essa é uma qualidade, nesse caso, dos espíritos, diferente desses fluidos que nós falamos. Aqui o que Kardec aborda, quando Mesmer começou a trabalhar, o magnetismo animal. Né? Então, no caso, é um magnetismo muito mais grosseiro, né? muito mais ligado à matéria. No caso dos espíritos, é um fluido muito mais sutil. Aliás, é o que a gente vem estudando, né? Lá no livro Evolução em Dois Mundos, naquele primeiro item que nós estudamos, falando dos fluidos. Que o fluido cósmico universal é aquela base de tudo e a partir dela ocorrem muitas transformações. Né? De fato, né, Osmar, a gente coloca assim que a maioria, poderia dizer, só é bastante influenciável. Né? Tanto é assim que nós aqui sofremos, né, todas as dificuldades e somos influenciados na nossa conduta, no nosso modo de viver, né, a partir, por exemplo, de uma propaganda na televisão, de um comentário que é feito. Eu falei para vocês, já contei essa história, uma época em que eu passei por um tratamento médico, e aí, claro, né, aquelas pessoas que tinham boas intenções, iam então, né, levavam meu nome para as igrejas, levavam meu nome para centro espírita e tudo mais. E teve uma família amiga que foi até uma igreja, conversou com o padre benzeu a água e trouxe para eu beber. E quando ela disse para mim, olha, toma essa água, que essa água é benzida. Parece que eu estava tomando Coca-Cola no lugar de água, só pelo fato de falar que ela tinha sido benzida, né? Se falasse assim, ó, toma essa água aqui que tá bom, tomava água naturalmente, mas quando colocou ali a ideia de que há algo diferente, aí então já mudou tudo. Ou seja, nossa capacidade criativa, né, é muito frágil, muito sensível. A Tati colocou nessa questão da magnetização sem intermédio da mediunidade, está sendo muito considerado, mas com grande resistência pelos médiums, né, das casas espíritas. Tati, Kardec ele trouxe para nós um artigo que nós já estudamos, que ele fala sobre a senhorita Júlia, é o nome do artigo. Eu acho que está lá para 1865, 66, por ali. E fala sobre um caso de possessão. E aí Kardec comenta que durante essas crises de possessão, essa jovem se jogava no chão, tentava se enforcar, entrava ali em convulsão e tudo mais. E ela então foi levada a um jovem magnetizador, que ele era um magnetizador muito potente, como Kardec descreve. E aí então ele aplicava os passes, mas na verdade não surtiu efeito. E aí então Kardec ele comentava que não basta você ser um bom magnetizador. Para esses casos de possessão, para esses casos de obsessão, há a necessidade de você qualificar esses fluidos. Porque aí, como ele coloca no livro A Gênese, lá no capítulo 14 dos fluidos, ele diz assim, para um mal físico, você tem que ter um efeito físico. Para o mal moral, você tem que ter um efeito moral. Então o jovem, na verdade, conforme ele aplicava o passe, ele fortalecia cada vez mais o espírito. Porque era um passe neutro. É como se você estivesse dando vitamina para o espírito, em vez de você dar, por exemplo, um antibiótico. Então, na verdade, fortalecia aquele espírito. Então, Kardec comenta sobre o magnetismo puro, que era o que os magnetizadores faziam naquela época. Eram consultórios, né? Então, o magnetismo ele teve um período na Europa, ali entre os séculos XVIII e século XIX, em que o magnetismo ele era uma terapia alternativa bastante popular. Então, ali muitos magnetizadores abriam consultórios, como a gente vê hoje, né? Então, consultórios para tratamentos alternativos à medicina da época.
já que a medicina, apesar de ser medicina e ser uma ciência, ela trazia ali também as suas limitações. Então muitas pessoas recorriam ao magnetismo como sendo uma alternativa válida. Né? Mas aí depois, quando Kardec começou a falar para nós sobre a questão do magnetismo, mas também entrando na parte espiritual, aí nós começamos a ver a qualidade do fluido. Tati colocou lá na casa que frequente estávamos estudando o livro de Deleuze, né, o magnetismo animal, mas sem aprovação geral da casa, né? Pois é, né? Eu tentei estudar porque foi o único tipo de passe que parecia ter efeito, né? Depois de vários tratamentos de passes, né? Esse é com toque, segurando as mãos. Aí é uma questão já bastante delicada, Tati, porque acaba se introduzindo dentro do trabalho espírita uma técnica que diz respeito a uma terapia alternativa. Assim como você colocar, por exemplo, a cromoterapia, você colocar sobre massagens, colocar outros tipos de técnicas dentro da casa espírita. Né? Então, por isso, sem aprovação geral da casa, é importante entrar em acordo com os dirigentes para não desviar o propósito do centro espírita. Então você pode fazer ali um centro de trabalhos alternativos de auxílio e fazer esse trabalho fora da casa espírita, porque o centro espírita é para tratar do espírito, com evangelização, com as orientações e tudo mais. Né? Então, essas práticas que são introduzidas dentro do centro espírita, muitas vezes acabam gerando controvérsias. Né? Pois é, mesmo assim, né? Você falou que teve controvérsias, né? Então o importante é conversar com a direção da casa para saber exatamente ali se isso está de acordo com a doutrina espírita, já que é um centro espírita, né? Então muitas divergências acontecem por isso, né? Então até mesmo livros, né, são questionados quando são encontrados dentro da biblioteca de um centro espírita, pelo fato de não estar ali, vamos dizer, na lista, na bibliografia recomendada para os estudos espíritas. Então estudar fora do tema espírita acaba criando essa dificuldade, né? Sim, existe, Dudu. Sempre existe inclusive placebo para aquele que aplica e para aquele que recebe, né? Porque há aquele que faz as gesticulações acreditando que está fazendo, e há aquele que vê as gesticulações e acha que está recebendo, né? Então, por isso que é importantíssimo, né, o estudo bem dirigido, o estudo bem comprovado, né, entre os participantes. É isso aí. E segue aqui Kardec então com o relato. Vamos lá. Então ele coloca assim, né, que os crises nervosas, efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, que unicamente porque a imaginação foi ferida. Aí Kardec coloca: admitamos que sim. Gostaria de ver uma pessoa ser impressionada por meio desses gestos, e essa impressão chegar a ponto de fazê-la dormir em pleno dia e contra a sua vontade. O que, havereis de convir, já seria um fato admirável. Mas será que um sono natural, causado, como dizem alguns, pela monotonia dos movimentos? Nesse caso, como explicaríeis a instantaneidade do sono produzido em alguns segundos? Não sei se vocês conseguiram aqui imaginar a situação, com o indivíduo então sentado ali à disposição, né, participando ali daquela aplicação daqueles fluidos, né, do magnetismo, e então de uma hora para outra ele cai em sono. E aí a partir dali ele pode conversar, ele pode ter ali uma visão, uma dupla vista, por exemplo, né, começar a descrever eventos ali próximos relacionados com o mundo espiritual, ele pode ter uma visão à distância, enfim, cada indivíduo ali reage de uma forma diferente quando ele se submete a uma aplicação magnética e reage dessa forma. Nem todos reagem dessa forma semelhante. Então a gente tem ali o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético, né? Ou seja, ele acaba sendo estimulado. Então, como eu falei para vocês, nós já vimos também artigos aqui na Revista Espírita que mostra que algumas pessoas foram magnetizadas, entraram em estado sonambúlico, e nesse estado sonambúlico começavam então a dizer coisas que estavam acima de sua capacidade, começaram a descrever movimentação do mundo espiritual, tiveram visão à distância.
Começaram então ali a passar receituário, enfim, tudo isso como resultado desse sonambulismo. Então Kardec começa a colocar, supondo que todos esses efeitos anteriores que foram mencionados fossem causados por estímulo à imaginação, Kardec pergunta, como é que você pode então fazer alguém cair no sono de uma hora para outra aplicando esses fluidos? É possível fazer isso apenas dizendo para a pessoa, olha, você está com sono, você vai dormir e tudo mais, como acontece nos filmes que a gente vê? E ele continua, por que não despertais facilmente esse dorminhoco sacudindo-lhe tão somente os braços? Aí lembrando, né, que o garoto lá de 13 anos, o Jordan, quando ele entrou nesse estado sonambúlico, ele não estava acordando mais, ele não voltava ao estado natural. E foi por isso então que foram ali chamados os médicos e depois foi aberto um processo pelo tio e tudo mais, porque nesse estado sonambúlico ele não saía. Então, como foi colocado ali acima, para poder tirar alguém do estado desse estado sonambúlico de magnetização, é preciso desmagnetizá-lo. Então são essas questões que Kardec coloca. Não, o êxtase é um outro estado, Dudu. O êxtase é um estado espiritual muito mais elevado que o indivíduo pode entrar naturalmente, né? No caso do magnetismo, ele é provocado, é o estado sonambúlico, que não deixa de ser um estado de transe, mas é um transe muito mais terreno do que o êxtase, conforme está no Livro dos Espíritos. No caso, né, para quem quiser se lembrar, né, Santa Teresa d'Ávila, né, a famosa Santa Teresa d'Ávila, que Michelangelo, se não me engano, fez uma estátua dela, em que ela tem ali a cruz atravessada, o coração atravessado por uma flecha de um anjo, e ela diz que foi uma dor assim alucinante, mas ao mesmo tempo uma compaixão, um sentimento de amor indescritível, né? Um outro caso também, Osmar, a hipnose também é um outro processo que acaba sendo induzido no indivíduo. Então tem estudos que são feitos mostrando a diferença entre você provocar o estado sonambúlico e você provocar o estado de hipnose. Há um que é mais superficial, o outro que é menos superficial. Então tem algumas diferenças sobre isso. Eu cheguei a ler alguma coisa já há um tempo, mas eu não me recordo exatamente os termos para te passar, para te falar a diferença entre um e outro. Mas há diferença entre eles, né? Mas aquela coisa, né, Tico-Teco? Como destruir é mais fácil que construir, magnetizar é mais fácil que desmagnetizar, né? Bom dia, Regina. Então vamos lá, continuando. Deixemos de lado, por razões óbvias, muitos outros fenômenos igualmente pouco explicáveis pelo vosso sistema. Observem aqui que Kardec coloca a palavra sistema, e é uma palavra bastante utilizada dentro das pesquisas dos estudos espíritas, porque o sistema é um conjunto de ideias que você utiliza para explicar alguma coisa. Kardec trabalha bastante com essa ideia de sistemas, lá na primeira parte do Livro dos Médiuns, se eu não me engano. Porque tem muitos questionadores dos fenômenos mediúnicos que usam sistemas para poder explicar aquilo tudo. Por exemplo, Chico Xavier psicografava livros com textos literários porque ele então estudava intensamente os livros daqueles autores e ele apenas reproduzia. Isso é um sistema. Mas aí então o Chico trazia uma carta psicografada para uma pessoa com informações que ninguém sabe. Aquele sistema já não funciona para essa situação. Então, assim, para cada tipo de situação nós temos um sistema. Tanto que Kardec coloca, para nós que é algo que não tem muito valor hoje, pelo fato da gente não ter aquilo de uma forma tão constante, mas na época dele, desculpem, na época dele ele falava sobre o tal do músculo estalante. Eram pessoas que tinham ali um tendão fora de lugar, e naquele ambiente onde, lembra que na Europa, você tinha ali um inverno muito rigoroso, então as casas tinham aquele assoalho de madeira para não ficar em contato direto com o chão. Então as reuniões mediúnicas aconteciam naquele ambiente com uma luz assim bastante tênue, aquele silêncio, todo mundo sentado à mesa, e de repente alguém fazendo ali uma evocação, bom dia, Aldo, fazendo ali uma evocação, dizia assim, tem algum espírito aqui? Aí o indivíduo dava aquela torcida no tornozelo e fazia aquele POC,
naquele ambiente silencioso, quase escuro, todo de madeira, aquele estalo era retumbante, né? Então as pessoas diziam que as batidas que os espíritos provocavam eram explicadas pelo músculo estalante. Esse era um outro tipo de sistema. Ou seja, nós temos sistemas para tudo. Se você conversar com um cientista, conversar com um religioso de outra escola filosófica, tentar ali explicar como é que as coisas acontecem, você vai tentar explicar do seu jeito. Esse jeito de explicar, ele é um sistema que pode ser um sistema verdadeiro, desde que ele consiga explicar todas as situações, mas ele pode ser uma situação falsa. A Cindizinha colocou: sistemas seriam possíveis explicações para um fato. Então sim, é um conjunto que você usa, né, de argumentos para poder explicar aquela situação. Só que nem todos os sistemas explicam o fenômeno. Então, por exemplo, no caso, né, capítulo 4, obrigado Flávio, lá do Livro dos Médiuns. Então, no caso do músculo estalante, que era um sistema para explicar a parte de batidas, né, trazidas pelos espíritos, que é a chamada tiptologia. Lembra que a tiptologia são aquelas batidas, né? E depois você tem a sematologia. Então, são dois tipos de formas de comunicação dos espíritos. A tiptologia, sendo batidas, então usava o alfabeto. Uma batida letra A, duas batidas letra B e assim sucessivamente, né? Então, no caso das batidas, você poderia explicar pelos músculos estalantes. Mas aí você dizia assim: bom, aquele médium me trouxe uma resposta com batidas. Eu acho que é falso. Depois vem um outro médium e traz uma resposta através da psicofonia. Você vai trazer um outro sistema. Você vai trazer depois da psicografia, um outro sistema. Aí vai ter uma aparição, o espírito se materializou. Você vai trazer um outro sistema. Mas você percebe que para cada fenômeno mediúnico tem um sistema diferente. Mas nem um sistema não responde aos outros fenômenos. Então são sistemas imperfeitos. O perfeito seria aquele dizer assim: a causa dos fenômenos mediúnicos são os espíritos. Aí não importa de qual fenômeno mediúnico você fala, você vai dizer que a causa é o espírito. Então esse é o sistema mais válido. O Flávio colocou, né, explicados por Kardec, os sistemas de negação não admitiam a presença dos espíritos, e os de não negação admitiam os espíritos, mas explicavam cada um de uma maneira as manifestações dos espíritos, né? Então são sistemas que a gente tem. A Sonja colocou para nós, né, conheço uma pessoa que tentou parar de fumar através da hipnose, não deu certo, né? A hipnose é uma técnica usada por muitos psicólogos, principalmente, Sonja, que tem efeitos importantes. Você tem ali um estado alterado de consciência, você faz com que a pessoa tenha ali uma mudança de conduta mental, vamos dizer assim, né? Uma conduta mental diante de uma determinada situação que tem um efeito positivo, para outros não tem. Alguns são mais sugestionáveis, por isso a hipnose funciona melhor. Outros são mais resistentes, têm uma dificuldade maior. Assim como acontece na hipnose, acontece também nas terapias de regressão de memória. Há aqueles que facilmente já entram em transe, num estado alterado de consciência, e começam a ter essas recordações, seja da existência atual, seja de existências anteriores. Mas há pessoas que você faz ali 5, 6, 7 sessões, a pessoa não consegue entrar nesse estado de transe. Então também é muito variável de uma pessoa para outra, né? Isso, sistema explicativo, né, Titeca? Essa é a ideia. Então Kardec apresenta para nós aqui exatamente essa palavra, né? Por isso que é importante a gente colocar. Ele diz assim, mais uma vez: deixemos de lado, por razões óbvias, muitos outros fenômenos igualmente pouco explicáveis pelo vosso sistema. Qual é o vosso sistema que ele fala aqui? Da sugestão. Que não existem esses fluidos, mas existe ali a sugestão. Não obstante, existe um cuja solução, sem dúvida, podereis dar, porquanto não creio que tenhas elaborado uma teoria sobre o assunto de tamanha gravidade, sem vos terdes assegurado de que ele resolve todos os casos, teoria que deve ser pouco arriscada, permitindo que a enuncieis em pleno tribunal. Deveis, por estar bem seguros. Pois bem, eu vos peço, para a instrução do público e de todas as pessoas bastante simples, para acreditarem na existência de um fluido magnético,
que resolvais pelo vosso sistema as duas questões seguintes. Então a questão da sugestão, Kardec vai apresentar aqui, né, na revista, ele está argumentando, né, já que ele pegou o artigo que aconteceu e tal, que saiu nos tribunais e tudo bem. Então, para aqueles que dizem que não existe o fluido magnético e que aquele estado alterado foi provocado por uma sugestão, então ele vai trazer aqui duas situações para que aquele sistema da sugestão seja aplicado para ver se condiz. Cidizinha colocou, eu não conseguiria, tenho uma dificuldade de concentração enorme. Eu também. Eu me distraio durante uma prece, Cidizinha, você imagina, né? Às vezes você está deitado assim, dormindo, começa a fazer a prece, quando eu percebo, você tem que voltar do começo porque eu esqueci o que eu estava falando. Imagina, né? Estou conversando com um psicólogo, ele fala assim, olhe para o relógio, você está com o olho pesado, eu fico, aham, parou? Ou seja, não dá certo, né? Quer dizer, não dá certo porque eu nunca fiz, né? Eu acho que eu não sou sugestionável, né? Mas nunca se sabe. Sugestionável nesse sentido, né? Ah, pois é. Eu começo a rezar o Pai Nosso. Onde eu estava mesmo? Eu esqueço a fala, porque eu me desconcentro. Eu tenho que pegar de novo do começo para lembrar aquele verso que eu estava fazendo e que eu esqueci que vinha depois. Acreditem, é verdade. Não estou exagerando, não. Vamos lá. Kardec coloca aqui... Pois é. Coloca aqui, então, Kardec coloca a primeira situação para ser analisada a partir daquele sistema. Se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação excitada e fortemente impressionável, como se produzem a revelia da pessoa quando é magnetizada durante o sono natural ou quando se encontra num aposento vizinho, sem ver o magnetizador e sem saber que é magnetizada? Ou seja, né, alguém que simplesmente não sabe que participa, vamos dizer assim, dessa experiência. E até mesmo estar num ambiente distante, ele sofre o efeito do magnetismo. Ela não ouviu, ela não sabe, ela não conhece, mas de repente ela cai naquele sono. É uma situação que Kardec coloca para nós. Todo mundo, né? Segundo caso, se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, lembrando que esse estado sonambúlico é uma expressão usada dentro da doutrina, né? Porque, na verdade, o indivíduo cai no sono e fala dormindo. E esse estado sonambúlico, ele pode ter uma relação com o sonambulismo que acontece naturalmente durante o sono das pessoas. Quando se levanta, vai lá e abre a geladeira, vai para a rua, aquela coisa toda, né? Então você tem um sonambulismo natural, que muitas pessoas são acometidas desse fenômeno, que para a medicina hoje, né, os neurocientistas estudam e dizem que o sonambulismo é um distúrbio do sono. E aí tem aquela situação, né, quando nós podemos diferenciar o sonambulismo natural, que é esse estado alterado em que o espírito o indivíduo tem uma percepção por ele ter uma visão alterada, né? Ou quando é um distúrbio do sono. Aí tem que fazer estudos mais apurados que somente ali os membros, né, da Associação Médico Espírita poderiam fazer pelo conhecimento técnico que eles têm. Mas muito bem, se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques e passes produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram, acalmar as crises nervosas mais violentas que ocasionaram e fazer cessar o estado sonambúlico subitamente, como se fora um golpe de mágica? É por efeito da imaginação que a pessoa não vê, nem ouve o que se passa à sua volta? Ou é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que se pode magnetizar sem o magnetismo? Kardec coloca aqui umas propostas interessantes, né? E é claro, a gente vê aqui que ele não está debatendo com as pessoas, ele está apresentando esses argumentos na revista para poder fazer com que nós reflitamos em cima daquilo que foi apresentado e da negação da existência desse fluido por parte daquelas testemunhas. Dudu colocou ali, eu desdobro facinho, né? Vou deitar e digo 2 minutos, né? Antes disso eu apago, né?
TVP, então é moleza, né? Legal. A Chaconete colocou até os 10 anos fui sonâmbula, depois sumiu, né? Pois é. Cidizinha lembrou aqui, né? Eu quando criança tive um episódio de sonambulismo. Levantei do sofá dormindo e fui na cozinha, né? Enchi a boca com uma colher de farinha, tá certo. Cada um, né? Ninguém disse que o sonambulismo é uma coisa normal, né? Então, cada um vivendo ali as coisas. Desespero total, né? Kardec coloca. Isso me lembra uma pequena anedota. Um imprudente manejava um fuzil. O tiro foi disparado e matou outro indivíduo. O perito foi chamado para examinar a arma, declarando que o indivíduo havia sido morto por um tiro de fuzil, embora este não se encontrasse carregado. Não é exatamente esse o caso do nosso magnetizador, que fere ao magnetizar, mas sem magnetismo? Então essa anedota que Kardec coloca, né? O fuzil não estava carregado, como é que ele matou o outro então, né? Ou então aquele caso, né? Um indivíduo cometeu um suicídio, tem uma facada nas costas. Então, mais ou menos assim. Ele não se matou, ele cometeu suicídio. Pois é, mas como? Ele deu uma facada nas costas. Então, cadê o assassino? Seguramente o tribunal de Douai, na sua alta sabedoria, não meditou nessas contradições, sobre as quais não devia pronunciar-se. Então, aqui é um argumento que Kardec apresenta, que é bastante válido, de, por exemplo, dizer. Nós encontramos alguns casos de pessoas que, por exemplo, falam sobre possessões demoníacas. Pois é, exatamente, Chaconete. Essa que é a piada. Essa que é a coisa, né? De você dizer que houve um crime, mas não tem um criminoso. Como é que ele morreu, então? Foi suicídio. Como? Uma facada nas costas. Que o Kardec coloca, né? Você foi magnetizar a pessoa. Mas como você magnetizou se não tem magnetismo? Né? Vamos lá. Então o Kardec está apresentando para nós aqui uma argumentação bastante interessante, analisando o veredito daquele tribunal, porque foi condenado, o indivíduo foi condenado. Olha só que interessante. Aquele magnetizador foi condenado por ter magnetizado aquele jovem e causado aquele dano moral e tudo mais. Só que as testemunhas disseram que não existe magnetismo. Mas como é que o magnetizador interferiu naquele jovem? E aí então eles disseram, o magnetismo não existe, mas você influenciou aquela pessoa, você sugestionou aquela pessoa. E aí Kardec começa a mostrar o efeito real do magnetismo. Então por isso que ele está analisando ali o veredito que foi dado baseado, né, em argumentos completamente infundados, sem fundamento nenhum, e as próprias testemunhas sem terem conhecimento técnico sobre esse assunto. Bom dia, soldado. Avançando, vamos lá. Então, seguramente o Tribunal de Douai, na sua alta sabedoria, não meditou nessas contradições, sobre as quais não deveria pronunciar-se. Como dissemos, aqui só antes de continuar, né, a gente tem o caso, me esqueci o nome do filme agora, mas que fala sobre o assassinato de uma jovem que estava possuída. E a igreja disse que era uma possessão demoníaca, acho que era Rose alguma coisa, não me lembro o nome exatamente. Mas o padre que estava fazendo ali fazendo o exorcismo acabou matando aquela mulher. E aí então a igreja alegava que era o caso de uma possessão demoníaca e que não foi o padre que matou, mas foi o demônio. E o tribunal disse que quem matou foi o padre. E ele foi condenado por isso. Então são essas coisas, essas situações consideradas hoje como Emily Rose, é o caso de Emily Rose, eu lembrei aqui agora. Então, são essas situações em que os tribunais acabam, muitas vezes, julgando questões consideradas sobrenaturais, ou não naturais, ou, sei lá, qualquer termo que nós queiramos dar, sem ter ali a fundamentação científica.
Hoje nós já temos ali, né, uma preocupação maior com uma análise científica e tudo mais, né, mas voltando um pouco no tempo, quando a ciência não tinha tantos argumentos assim e não era tão profunda nessas questões, muitas vezes você tinha tanto que era assim que um tribunal condenava uma pessoa por bruxaria. Vai saber, né, Tico e Teco? Então, aquela coisa de você condenar por bruxaria, a favor da igreja ou a favor da sociedade, então vê ali essa situação de falta de fundamentação. Como dissemos, ele não considerou senão o efeito produzido, declarando-o produzido por toques e passes magnéticos. Não havia por que decidir se em nós existe ou não existe um fluido magnético. Mas o julgamento não constata de maneira menos autêntica que o magnetismo é uma realidade. De outro modo, não teria condenado alguém por ter feito gestos insignificantes. Que isso sirva de lição aos imprudentes que brincam com quem não conhecem. Então, olha só que interessante que Kardec, no final, ele chama a atenção para aqueles que brincam com o magnetismo, da mesma forma com aqueles que brincam com hipnose, daqueles que brincam com regressão de memória, assim como também serve para aqueles que brincam com mediunidade, com evocações. Então nós estamos lidando ali com técnicas e com elementos reais que afetam o mundo material. Então por isso que ele chama atenção nesse lado. André colocou, né, hoje parece que muitos não aceitam essa comprovação. Tem muita coisa ainda para ser estudada, para ser verificada, né, André? Então, hoje a ciência ela se preocupa muito com aquilo que é palpável, né? Então tem bastante coisa ainda para se estudar, tem muitos fenômenos ainda que não são explicáveis, né? Então tem bastante coisa para se trabalhar. Kardec continua. Na opinião que emitiram esses senhores, na opinião que emitiram, esses senhores não perceberam que chegavam a um resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, o de atribuir aos magnetizadores um poder que estes estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores sustentam que não agem senão com o auxílio de um intermediário, que, quando esse intermediário lhes falta, sua ação é nula. Não se reconhecem com o poder de dar bordoadas sem bordões, nem de matar a tiros com um fuzil descarregado. Muito bem. Com a sua teoria, esses senhores ainda operam outro prodígio, porque agem sem ter nada nas mãos e nos bolsos. Realmente, há coisas que não podem ser levadas a sério. Nós lhe pedimos muitas desculpas, mas isso não diminui em nada o seu mérito. Eles podem ser muito hábeis e médicos assaz competentes. Sem dúvida foi por isso que o tribunal os consultou. Permitimos-nos apenas criticar a sua opinião sobre o magnetismo. Finalizamos com uma observação importante. Se o magnetismo é uma realidade, por que não é reconhecido oficialmente pela faculdade? Aqui faculdade com letra maiúscula, ele quer dizer, na verdade, né, pelas universidades. A tal respeito, há muitas coisas a dizer. Limitar-nos-emos a uma única consideração, perguntando por que as descobertas hoje mais aceitas não o foram de imediato pelas corporações científicas. Deixo a outros o cuidado de responder. A classe médica está dividida sobre a questão do magnetismo, assim como em relação à homeopatia, à alopatia, à frenologia, nós já falamos sobre ela, ao tratamento da cólera, aos purgantes, às sangrias e sobre tantas outras coisas, de tal sorte que uma opinião a favor ou contra não passa de uma opinião individual, sem força de lei. O que faz a lei é a opinião geral, que se forma pelos fatos a despeito de toda a oposição e que sobre os mais recalcitrantes exerce uma pressão irresistível. É o que acontece com o magnetismo, bem assim com o espiritismo, e não será avançar muito dizer que metade dos médicos hoje
reconhece e admite o magnetismo e que 3/4 dos magnetizadores são médicos. Aqui a gente vê como era a época, né? A gente está falando do século XIX. Hoje, né, o magnetismo ele acaba não sendo aceito, mas eu me recordo, já comentei com vocês sobre isso, da homeopatia, que houve, acho que foi na década de 1990, alguma coisa assim, em que no Fantástico passou uma reportagem, um debate sobre o uso da homeopatia, que não havia comprovação científica, que muitos médicos questionavam o efeito da homeopatia. Hoje ela já é utilizada de uma forma natural, assim como também a própria acupuntura durante muito tempo foi questionada. Apesar de ser uma ciência milenar e tudo mais, né? Uma técnica milenar, vou dizer assim, né? Criada pelos japoneses e tudo mais, mas a ciência durante muito tempo negava. E a homeopatia é uma derivação do magnetismo. E a homeopatia, né, veio para o Brasil com os médicos que iam estudar na Europa, e eles trouxeram junto também livros do espiritismo porque estavam relacionados com o magnetismo. Aí tem vários, Dudu, né? O Reiki, cura prânica, o Jorei, hoje você tem barra de axis, você tem várias e várias técnicas que são feitas, né? Reprogramação da alma, até isso a gente já ouviu também. Então tem muita coisa hoje que surge que precisa ser estudada, que infelizmente vem muito mais às vezes por modismo, e só com o passar do tempo que vem a real comprovação. Chaconete colocou, né, eu já fiz acupuntura durante muito tempo, excelente, né? Sim, né? Eu também já fiz acupuntura bastante, né? Então, é bastante mesmo, né? Vamos aqui então, continuando. Kardec coloca: é o que acontece com o magnetismo, bem assim com o espiritismo. E não será avançar muito dizer que metade dos médicos hoje reconhece e admite o magnetismo e que 3/4 dos magnetizadores são médicos. Dá-se o mesmo com o espiritismo, que conta em suas fileiras uma infinidade de médicos e homens de ciência. Que importa, pois, a oposição sistemática ou mais ou menos interessada de alguns? Deixemos passar o tempo, que varre o amor próprio ferido e as mesquinhas preocupações. A verdade pode ser abalada, mas não destruída. E a posteridade registra o nome dos que a combateram ou sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito tempo dele não se cuidaria, ao passo que, como seu irmão, o espiritismo finca raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, de alto a baixo da escala social. Então eis aqui então o artigo, né, que Kardec coloca para nós, o título dele, o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Então Kardec utilizou esse artigo para trazer para nós aqui a oportunidade de uma reflexão, né, em torno da negação, em torno da aceitação, os fenômenos, da forma como eles devem ser analisados, né? Então, nós temos, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, ali um artigo, né, um item que fala sobre possessões demoníacas, inclusive, também, né? Então, ali, na verdade, esse diagnóstico ele é apresentado por aquilo que o indivíduo acredita ser, e não porque a ciência, a medicina está dizendo que existe possessão demoníaca. Mas com o passar do tempo, né, nós vemos sempre que a mediunidade é algo que vem sendo gradualmente estudada, embora muito aquém do que ela merece, né, pela sua seriedade, pela sua consequência filosófica. Entender a mediunidade, entender o fenômeno mediúnico, traz para nós uma comprovação da imortalidade da alma. Isso traria para nós uma grande revolução na nossa sociedade planetária. Mas infelizmente nós temos ali alguns assuntos que são ali dispersos, né, esporádicos e tudo mais. E o interessante é perceber que nós temos pesquisadores hoje, como é o caso do Dr. Alexander Moreira Almeida, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ele estudou sobre essa parte da mediunidade, mas não a mediunidade em si. Ele, como psiquiatra, ele estudou sobre a saúde mental dos médiums. E era aquilo que era possível.
Porque a medicina não vai entrar no campo do espírito, mas ela vai analisar o médium. Então aquele indivíduo que entra num estado de transe, que traz ali uma psicografia, qual é exatamente ali o grau de saúde mental que ele tem para fazer essa afirmação? Então o estudo dele, de doutorado, ele inclusive falou conosco aqui na nossa sala, eu fiz aqui uma conferência com ele e tudo mais na época, né? Ele bateu um papo com a gente, trocou algumas ideias sobre o trabalho que ele fez do doutorado e tudo mais. O que ele pôde fazer foi dizer que os médiums, dentro de um questionário que foi apresentado, elaborado, né, dentro da área da psiquiatria, analisava a condição social, condição acadêmica, a saúde mental. Então ele trouxe ali uma série de questões. E a comprovação que ele trouxe foi que a grande maioria dos médiums que foram estudados apresentava absoluta saúde mental. Então, como justificar o efeito? Porque a causa poderia ser ali um distúrbio mental, mas o efeito, a partir dessa constatação da saúde mental dos médiums, mostrava então ali o resultado de uma produção mediúnica. Então o trabalho dele teve que ficar até ali. Ele analisou o indivíduo dentro de uma visão psiquiátrica, mas não foi capaz de avançar para estudar o fenômeno propriamente dito. Apesar de nós termos hoje pesquisas, né, que mostram, por exemplo, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, se eu não me engano, com médiuns, inclusive brasileiros, que entravam em transe mediúnico dentro de um aparelho de ressonância magnética. Comentei com vocês já, né? Então, eles analisavam assim: escreva uma redação. E a pessoa então elaborava ali um texto, e na ressonância magnética mostrava uma região do cérebro que apresentava ali uma atividade maior. E depois então os médiuns entravam em transe mediúnico e psicografavam. E aí percebia que aquela região já não funcionava mais. Então a pergunta é, mas como é que ele criou aquilo? Se a área da criatividade é aquela área que tem que funcionar para que ele possa produzir um texto, como é que ele produz um texto com aquela área simplesmente apagada? Então são experiências assim que são feitas, não avançando para o mundo espiritual, mas saindo do material para o espiritual e não avançando direto para o espiritual. Então primeiro você estuda o médium, você estuda o estado psiquiátrico dele, o estado mental dele, você faz estudos de imagem, estudos bioquímicos, como aconteceu aqui em São Paulo, né, com o Dr. Sérgio Felipe também, que fez um médium durante o transe mediúnico, coletou sangue, aferiu ali pressão arterial, fez ali exame de eletroencefalografia para poder comprovar de que forma que o corpo dele funciona durante o transe mediúnico. Então, olha como é curioso isso, né? Você analisa o estado mental, você analisa o funcionamento do organismo, a atividade cerebral durante o fenômeno mediúnico, mas você não consegue estudar o espírito. Você não consegue estudar a causa do fenômeno mediúnico, que são os espíritos, né? que é a inteligência extracorpórea. Então temos ali assim, esse campo enorme para ser explorado, que infelizmente ele não avançou. Então quando Kardec apresenta esse tipo de artigo, falando para nós sobre o poder judiciário, reconhecendo o magnetismo, a gente pode trazer também aqui para o nosso tema, para a nossa pauta, aquele fato, né, do Chico Xavier ter apresentado aquelas psicografias que acabaram colaborando para a absolvição daqueles indivíduos, né, que acabaram acidentalmente matando uma pessoa. Brincavam com arma, a arma disparou, a pessoa morreu, o juiz então ali condenou aquelas pessoas e o espírito veio dizendo, olha, não foi culpa dele, foi um acidente. E aí então o trabalho que foi feito de pesquisa em torno do uso da psicografia nos tribunais mostrou que não foram as cartas que absolveram, mas elas foram ali elementos adicionados ao processo que reforçaram ali, né, os argumentos da defesa daquelas pessoas que foram condenadas. Inclusive nós podemos ver isso também, né, um trecho dessa situação no livro que fala da vida do Chico, o filme Chico Xavier. Isso, teve Linha Direta, que mostrou também ali, né, que passava de sexta-feira na Globo, né, então mostrava ali casos espantosos, né, mostrou o caso do Joelma, que antes do Joelma tinha ali um
uma casa que tinha um poço, em que pessoas foram assassinadas e jogadas no poço. Então disseram que isso era uma maldição do Joelma, que depois ele acabou incendiando. Teve esse caso das cartas do Chico Xavier, vocês podem encontrar inclusive no próprio YouTube. Lembrando, mais uma vez que eu comentei, né, nós temos 2 documentários, as cartas de Chico Xavier e cartas psicografadas por Chico Xavier. Esse desse tribunal são as cartas de Chico Xavier, porque as cartas psicografadas é um documentário que fala sobre cartas psicografadas que famílias receberam e tudo mais, né? Então esse daí acaba mostrando para nós. Então a gente vê ali aquela relação, assim como aconteceu com o próprio Humberto de Campos, em que a família requereu, né, os direitos autorais da produção da obra, sem reconhecer a existência do espírito. Então, peraí, se Humberto de Campos morreu, esse livro pertence a quem? A família disse, pertence a ele. Mas vocês acreditam no espírito depois da morte? Não, não acreditamos. Então como é que você pode dizer que é dele? Então o tribunal fica com aquela situação, como é que vai analisar tudo isso? Foi aí então que ele adotou o nome de Irmão X, para evitar essa situação. Então é curioso, né? Kardec trouxe para nós lá do Poder Judiciário, lá da época dele, essa questão do magnetismo. Nós temos aqui essa parte literária, como também essa parte de psicografias nos tribunais interferindo no processo, né? Inclusive nesse mesmo documentário mostra, né, o juiz ali que redigiu a sentença, que ele ficou durante 1 hora, durante 2 horas datilografando sem que tivesse consciência do que estava acontecendo. Depois desse período que ele foi ler páginas e mais páginas datilografadas falando sobre aquele processo. Assistam esse documentário, ele é muito legal. Ele mostra assim, uma visão bem peculiar, né, dos fenômenos mediúnicos dentro da justiça brasileira. Mas é isso, pessoal. Encerrando por aqui o nosso encontro, o Osmar colocou lá em cima, falando sobre a acupuntura, né? A acupuntura no Brasil sempre foi negada pela classe médica, mas depois que foi regulamentada e estudada por outras categorias profissionais, passou a ser usada pelos médicos. Inclusive, eles querem ter exclusividade na prática desse recurso, né? Osmar, minha irmã é fisioterapeuta, e o Conselho Federal de Fisioterapia, né, e Terapia Ocupacional, permite que os fisioterapeutas pratiquem a acupuntura. Só que o Conselho Federal de Medicina está exatamente entrando com esse processo para ter essa exclusividade, né? Então, você também, Osmar? Então, está em casa, né? Então o CREFITO, né, está lutando, né, pelos direitos dos profissionais de continuarem usando, né? Mas, inclusive teve ali no ano retrasado, se eu não me engano, o Conselho Federal de Medicina conseguiu na justiça essa exclusividade, mas o CREFITO entrou com uma liminar, né, permitindo que os fisioterapeutas continuassem aplicando também, né? Então tem essa briga também ali, né? Você não acredita até que começa a dar lucro, né? Aí você passa a acreditar. A Angelina colocou lá em cima, a Ami Aspini indicou um estudo sobre magnetismo, muito bom, né? Está ali feito a recomendação. Deixa eu ver aqui. A André perguntou qual é o nome, né? As cartas de Chico Xavier, André. Tá? A AME de São Paulo, tá certo, entendi agora. A AME de São Paulo iniciou um estudo sobre magnetismo, muito bom, né? É um estudo que é feito pelo YouTube, não é, Angelina? Acho que é isso, né? A Cindizinha colocou, né? A acupuntura é ótima, né? Fiz tratamento para acne e acabei melhorando das crises respiratórias, né? Parece que tem uma correlação entre os dois, né? Vai saber, né? Então, se deu certo, tá bom, né? Isso que importa. É isso, meus amigos. Nós encerramos por aqui, então. O próximo artigo que nós vamos estudar na semana que vem será médiuns inertes. Bem interessante, hein? Médiuns inertes. Veremos o que são esses médiuns inertes e o que vai trazer para nós de conteúdo para o nosso estudo. Né? Deixa eu ver aqui. Sobre o papel dos médiuns, né? Vamos ver aqui então.